Oi pessoal, dando continuidade aqui ao tema número 1 do lar, né? Que a gente fez a diferenciação do que é o lar e do que é a casa. Quem não viu, se quiser ir lá conferir para entender melhor. E a gente faltou falar também na questão do verbo, né? Da palavra que a gente emana para os outros e até para nós mesmos no pensamento, que isso influencia também a aura de um lar, as pessoas ali, né? E como a fofoca, né? Falar mal das pessoas que estão ali, a calúnias, né? Maledicência, tudo isso deve ser substituído pelo altruísmo, pelo ajudar a pessoa, né? Pelas caridades, tudo isso vai mudando ali a aura do ambiente e até trazendo mais prosperidade, porque uma casa, né, que as pessoas só pensam em si mesmas, só gera discórdia e desarmonia e até estagnação também da energia. Fora a competição, né? Competição gera muitos problemas. Então, pensar ali em todos, né, como integrantes desse lar, gera outra egrégora ali para aquele local e também no sentido de segurança também, de se sentir bem em casa e de querer aprender com um exemplo ali, né, as crianças observando. Sim. E agora a gente vai entrar... e faltou... Deixa eu só cortar essa parte. E também como é importante a leitura de livros antigos, né, de estudos e da própria meditação para formar um lar, porque essa... Eita. Abelha. Abelha? Ai, nossa, saiu. Tá. Ver a importância também do que é a oração, né, no lar, porque as crianças aprendem muito mais com o exemplo, tem uma abelha aqui, muito mais com o exemplo do que com o que se fala, né? Então, se o adulto vai ali e tem o seu hábito de, por exemplo, fazer uma oração antes de dormir ou na hora que acorda, a criança vai estar vendo aquilo, então ela vai sentir essa importância, né? Porque não adianta depois que cresce falar, a pessoa tem que ter uma religião, né? Porque se ela não cultivou isso, né? Então a religião, ela não é ir para um local também, a gente estava falando de lar e de casa, e isso também ocorre muito com isso na questão da religião. Religião não é uma construção, né, fora uma casa, senão que um sentido de veneração, um sentido dela reconhecer Deus nas coisas, né? Ela reconhecer, por exemplo, que nos elementos estão ali a criação, né, divina. A gente não tem condição de criar, por exemplo, o que é o fogo, o que é a água, né? E nós sabemos que Deus sim faz, né, isso tudo. E isso tudo vai se dando com exemplo, né? A pessoa sair, os adultos irem para a natureza, né, entenderem essa importância, ela fazer leituras de livros, vamos ler livros religiosos não, livros de sabedoria antiga, né? Porque fala religiosa dá a impressão que é de uma religião, né? Mas não necessariamente, senão que do conhecimento, né? Porque tem algumas religiões que de uma certa maneira se apropriam de certos conhecimentos antigos, né? Mas que não, na realidade não são de nenhuma religião em específico. Como é o caso da meditação, né? A meditação, por exemplo, sempre existiu, é uma ferramenta que é livre, é aberta para todos praticarem e no entanto tem algumas escolas que se apropriam disso, né? E poderia se aprender ali no lar, né? A abelha está insistindo. Aprender ali vendo os pais meditarem, né? E a meditação é uma ferramenta que é acessível a todo mundo, até mesmo a pessoa que está na cama ali, ela pode meditar. Sim. Né? E ensinar isso para as crianças vamos dizer assim, um ponto bem interessante, né? Ensinar ela a olhar para dentro, né? Porque a gente quer fazer isso depois de adulto e é muito difícil, porque nós já temos os conceitos formados, né? Não é impossível, essa é a nossa proposta, que a gente possa fazer isso, né? Mas é mais difícil do que se você ensinar já a criança a olhar para dentro, olhar os seus sentimentos, né? Olhar, saber que tem pensamentos e que a pessoa não é o pensamento, né? Que o pensamento é dela, né? Que ela pode, vamos dizer, controlar, né? Então são detalhes assim que se pode aprender no lar, né? E que a criança vai aprendendo com o exemplo, né? E outra coisa também que hoje em dia está em falta é a educação espiritual, né? Hoje se educa para muita coisa, né? Se educa para ter uma profissão,
até se educa para ter boa convivência, para ter boas relações humanas, né? Mas se esquece da educação espiritual, né? E se dá dessa forma, né? Com exemplos, com oração, com a meditação, né? Com práticas de integração com a natureza, reconhecer a presença do divino, porque tem coisas que o homem não pode criar. O homem pode até reproduzir, né? Usar, por exemplo, elementos, né? Para poder criar algo, mas a sua, vamos dizer, o seu princípio ali, o homem ainda não consegue criar, né? Ninguém fez água até hoje, né? Ninguém fez fogo. Se pode fazer provocar uma indução, uma coisa, mas não, né? Não se cria, né? Ninguém criou o oxigênio, o ar, né? Senão que a própria natureza como uma representação de Deus, né? Na natureza, na criação, né? Sim, e isso é uma ilusão, né? Que o homem hoje em dia tem, né? Que o ser humano de hoje em dia tem, que ele acha que ele pode controlar a vida, né? E muitas vezes vem catástrofes e dificuldades, né? Que abrangem toda uma população exatamente para mostrar que a gente não tem controle de nada. E muito menos de nós mesmos, porque isso é outra coisa que não nos ensinam, né? Educação para relacionar com nós mesmos. Exatamente. E se a gente não está bem relacionado conosco mesmos, a gente não vai ter condições de amar a humanidade, de se relacionar bem com a humanidade. Talvez por vamos dizer assim, por uma etiqueta, né? A gente aprende a cumprimentar, a se relacionar bem, mas não é uma relação, vamos dizer, genuína, uma relação de um verdadeiro afeto, um verdadeiro amor, né? De uma caridade, um vínculo realmente, né? Sim. Senão como vamos dizer assim, não é uma máscara, né? Muitos de nós usamos máscaras na relação, né? A gente não consegue ser verdadeiros com o outro. Por quê? Porque não somos verdadeiros conosco mesmo, muitas vezes, né? E muito menos aprender a amar Deus, né? Se a gente não reconhece a divindade, né? Nas pessoas e também na natureza, a gente não vai reconhecer Deus, né? É verdade. Muitas vezes a gente nem aprende isso em casa, né? Porque os pais falam uma coisa, você deve tratar fulano bem. Aí tá, lá fora trata bem, mas aí em casa os próprios pais não se tratam bem, então aí a criança fica tipo, que hipocrisia, né? Aí, então não preciso só fingir. A criança, as pessoas acham que a criança é besta, né? Que não sabe o que tá fazendo, ou que é incapaz de entender algumas certas coisas ali, mas na verdade pelo contrário, a criança é muito consciente. Exatamente, ali por 1 ano de idade, às vezes até menos, a criança já entende muito bem o que falam os pais. Ela ainda não fala, ela ainda não consegue se expressar de forma tão objetiva, mas ela já entende, né, o tom de voz, ela entende o que pode, o que não pode, ela já vai. E aí como o pai vê aquela criança como uma tonta, muitas vezes, né? Então a criança também vai testando aquele pai, aquela mãe. E é onde começam ali os conflitos, né? Porque chega um momento em que o pai ou a mãe já não consegue mais dominar aquela criança. Mas por quê, né? Porque não teve vamos dizer assim, não tirou esse momento para ter um momento de escuta, um momento de diálogo, né? Desde pequenos, desde antes mesmo da criança saber falar, né? Um momento ali de leituras, um momento de mostrar que tem um momento da oração, um momento da meditação, né? A gente acaba tendo essa técnica. Então depois fica mais difícil mesmo, né? Chega naquela fase que a criança já sabe caminhar, ela já quer testar, né? Os limites, né? E aí é mais difícil. É verdade. E a própria educação da nossa sociedade, e que é reproduzida, né, nos lares e no próprio indivíduo, tem muito a ver com isso, que é a violência, sendo explícita, né, ou implícita. Então, por exemplo, não faça isso, senão vai acontecer isso, tipo uma chantagem, né? Uma ameaça. E isso mostra para a criança que ela deve aprender pelo medo, em vez de pela consciência, né? Ensinar pelo amor, tipo, não filho ou criança, né? Você não deve fazer isso porque vai te causar dano, eu já passei por isso. Tipo, se colocar ali no lugar é muito diferente de só falar, não faz isso porque tá errado. Sim. A criança não vai entender. E se a criança, ela sente essa confiança nos adultos, né? Que estão ali cuidando dela, qualquer coisa que você falar, ela vai acreditar. Porque ela sente vamos dizer assim, essa sinceridade, né? E já é diferente se você fala uma coisa para ela, faz uma coisa ali fora, né? Alguém liga, o adulto fala, diga que eu não estou, a criança pensa, mas você está, né? Então ela vai vendo essas contradições
que vai perdendo o que é essa confiança nos adultos, né? Esses valores também da própria criança naturais, né? Exato, então ela, posteriormente ela vai copiar e vai achar normal, porque é como ela aprendeu, né? Ela não vai ver isso como algo errado, né? É verdade. E também essa importância da integração com a natureza que a Ana trouxe, isso se perdeu muito na nossa cultura hoje em dia, porque eles ensinam a mexer com máquinas, com telas, né, com televisão, mas não ensinam a cultivar, a plantar um tomate, né, mexer com uma árvore ali, não ensina a importância da natureza que tem na nossa vida e que a gente é a própria natureza, Sim. que veio da natureza. Somos formados pelos mesmos elementos, né? Sim. E acho que finalizamos por aqui. Finalizamos. Tem muita coisa para falar, mas vai ficar muito longo também o vídeo, então Sim. até uma próxima. E pessoal, só para ficar esclarecido, né, a gente está tirando esses conhecimentos deste livro aqui, em Aquário, um Novo Êxodo, que aborda vários temas assim comuns, né, que a gente pode aplicar no dia a dia, mas de forma muito profunda e significativa. Sim. Até mais, então.